pouco maior, assim. Queria que você falasse como é que você achou que a indústria mudou nesses últimos anos, especialmente para os fundos de papel. Cara, a indústria cresceu demais, assim, nos últimos anos, né? É aquela coisa que o Felipe Miranda usa uma frase que eu gosto muito, que ele diz que as coisas acontecem devagar, 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 devagar e, de repente, subitamente. Mas esse subitamente ele só vem depois de um devagar, devagar, devagar. Então a indústria de fundos imobiliários ela veio crescendo devagar, 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 devagar. E nos últimos anos ela deu uma porrada. Claro que tem uma série de fatores que fizeram que isso acontecesse, mas, cara, ela é uma indústria que ela esteve lá o tempo todo fazendo a coisa acontecer, se provando no tempo. São poucos os fundos que têm aí 10 anos de vida, né? Mas, 10 anos atrás já tinham vários fundos de vários tipos diferentes e eles vieram vindo. Isso faz com que tu conheça o produto em diferentes contextos, né? Em diferentes fases do mercado. E aí te dá um pouco mais de tranquilidade para investir, para recomendar, para falar a respeito, para se expor nesse tipo de ativo. Então, os fundos imobiliários, acho que eles cumpriram essa quarentena por muito tempo. E aí, nos últimos anos, de novo, né, por uma série de aspectos, culminou num crescimento muito grande, muito rápido. E os fundos de papel talvez tenham sido os grandes protagonistas desse crescimento, porque a grande maioria deles surgiu aí nesses últimos 5 anos. Isso se popularizou demais. Apesar de, quando a gente fala que fundo imobiliário é legal porque é fácil de entender, o fundo vai lá, compra o imóvel, bota para alugar, recebe aluguel, paga para o investidor. Super fácil de entender. Mas terminou que o que se popularizou mais, e a gente vê isso na própria composição do IFIX, que é um índice que mede o comportamento médio do mercado, os fundos de papel eles vêm ganhando cada vez mais espaço. Eles começaram com quase nada lá no início e eles vêm ganhando muito espaço. Hoje talvez seja o segmento que mais tem relevância no IFIX, são os fundos de papel. Então, apesar de o fundo de tijolo ser o mais fácil de entender, o fundo de papel que investe em CRI, que é uma estrutura toda mais chatinha de entender, no final do dia, cara, o CRI faz o que o brasileiro gosta, bota o dinheiro em qualquer lugar, recebe juros. E eu acho que isso ajudou muito a popularizar o fundo de papel. Né? Ainda mais fácil do que comprar um imóvel, botar para alugar e receber o aluguel, é tu largar o dinheiro no banco e receber juros. Então, talvez esse entendimento ainda mais simples, que um fundo de papel, ele dá meia dúzia de pirueta, mas termina fazendo isso, né? Beleza, então tá, ficou fácil de entender. E ele tem uma característica de pagar um rendimento um pouco maior do que o fundo de tijolo, que não o torna melhor ou pior, é só uma característica diferente. Isso cai mais no gosto do investidor. Então, é um casamento entre o gosto do investidor com uma série de outros aspectos que foi muito feliz e fez com que eles ganhassem muito espaço foram os grandes protagonistas desse último grande crescimento da indústria de fundos imobiliários. E aí veio de tudo, né, nesses fundos de papel. Tem uns fundos mais arriscados, aqueles fundos mais seguros, tem fundos que investem num tipo de segmento, outros em outro tipo de segmento, alguns são muito mais atrelados à inflação, outros são mais atrelados ao CDI. Aí veio de tudo um pouco ali. Mas, sem dúvida nenhuma, foram os grandes protagonistas desse crescimento. Os de tijolo também cresceram, mas o de papel, que saiu do quase nada para o que é hoje, realmente chama muita atenção nesse passado recente. Show de bola, com certeza, concordo, né? Eu acho que hoje está com mais de 40%, né? Estava vendo o próprio Felipe Ribeiro, estava vendo uma live que falou que estava com 44% do IFIX, né, de fundo de papel, que é incrível, né? E é muito interessante também que a gente olha, por exemplo, fazendo uma comparação entre economias, né? Pegar, por exemplo, ali, economia americana, de um histórico de juros baixos, né, comparativamente com o Brasil, que tem um histórico de juros altos, eu acho que faz um certo sentido
as ferramentas de mercado se adaptarem a esses juros altos, né? Eu acho que acontece muito isso que você falou mesmo, no sentido de que o pessoal vê ali, né, os rendimentos super altos, inclusive até mesmo a parte, o cupom, né, a parte real daqueles rendimentos ali serem entregues, e aí isso dá realmente uma atenção maior para o mercado, e não sei se você vai concordar, mas o pessoal às vezes critica muito o IFIX, né? Por alguns motivos. E eu achei um índice muito bom, né? Exatamente por causa dessa dupla natureza que eu gosto de falar do IFIX, né? Ele tem aquela pernada para cima em termos de juros, né? Quando os juros caem por causa do tijolo, né? Os fundos de tijolo. Mas quando ele também está num cenário de estresse, eu acho que o papel ele dá ali, ele fica ali na retaguarda ali, né? Ele faz uma característica um pouco defensiva ali. Eu acho que, não sei se você vai concordar, mas esse cenário de estresse que a gente viveu nos últimos anos também favoreceu talvez, né, um pouco mais do crescimento dos fundos de papel, né, que eles têm essa característica um pouco mais defensiva ali quando a gente fala de inflação de juros, né? Sim, cara, isso que tu falou do IFIX é bem interessante, faz bastante sentido e realmente, nesse sentido, ele é muito bom. Se o IFIX fosse algo investível, de uma forma que tu conseguisse investir em IFIX de forma eficiente, realmente seria muito bom. A minha bronca com o IFIX, cara, é que o fundo tem. O fundo não, o índice tem cento e poucos fundos imobiliários, é fundo pra caramba, cara. Não precisava ter tudo isso. Podia ser um pouquinho mais enxuto. E provavelmente o comportamento dele teria essa mesma característica que tu cita, que eu entendo que é uma característica muito interessante. Em termos de portfólio, assim, cara, isso é sensacional. Mas, pô, o IFIX com cento e poucos fundos, bicho, não precisava ter tudo isso. Mas aí também, quem sou eu para falar de índice e tal? O índice que ele é o que é, né? Não tem muito o que gostar, posso não gostar, mas também não vou ficar reclamando dele. Mas eu acho que ele é muito pulverizado, tem muito fundinho, com zero qualquer coisinha nele que, cara, não precisava, assim. Eu adoraria que o IFIX fosse bem mais enxuto do que ele é. Mas aí, estamos falando de duas coisas diferentes. Tu levanta uma característica que, cara, do ponto de vista do investidor é realmente sensacional. Ele tem um bom equilíbrio, porque os fundos de papel foram ganhando muito espaço aqui, né? E aí equilibrou bem. Hoje ele é quase um meio a meio, e aí ele fica com essa característica interessante. Show de bola. Não, o que você falou também tem um IFIX-L, né? Ele pega aí os mais líquidos aí dentro, aí ele dá uma peneirada um pouco maior também, ele é bem interessante. Mas, meu cara, falando lá dessa característica mesmo, dos fundos imobiliários diferentes e tal, pessoal, depois a gente vai pegar as perguntas, tá? Então, pode ficar aí despreocupados e já deixem um like, se inscrevam no canal também. Mas eu queria te perguntar sobre esse ano, assim, você acha que esse ano especificamente os fundos de tijolo levaram melhor ou os fundos de papel aí, eles seguiram essa tendência dos últimos anos? Assim? Nesse ano, quem foi o mais feliz, assim? Que investiu em tijolo ou investiu em papel? Cara, vamos lá, teria que meio que dar uma olhada caso a caso, porque assim, o mercado ele foi bem... teve um comportamento, eu vejo ele foi bem homogêneo, assim. Ali, mais ou menos até abril desse ano, a gente vinha vindo os fundos caindo, que estava num marasmo, assim, naquela queda lenta, vagarosa, torturante, né, que já vinha durando bastante tempo e estava maltratando muito o investidor. Ali, se não me engano, de abril até o final do primeiro semestre, deu uma bela de uma puxada. E aí veio tudo, porque naquela época, cara, tava tudo ridiculamente barato. Assim, o tijolo, eu entendo que mais barato do que o próprio fundo de papel, mas era mais fácil enxergar, era mais óbvio enxergar uma correção no fundo de papel do que no do tijolo. Do tijolo sempre ficava com medinho. O de papel era muito óbvio. Então, ali subiu tudo. Pega praticamente qualquer fundo que tu olhar ali em condições normais, né, um fundo minimamente decente, deu porrada de abril em diante. O mercado todo teve um comportamento bem parecido. E aí, bom, vamos lá. Isso aqui é muito mais uma questão de sentimento do que na prática, assim. Mas eu acho que o alívio para o investidor de tijolo foi maior do que para o de papel nesse ano, porque o cara de tijolo ele estava mais desacreditado. Porque no passado, quando a inflação estava super elevada e tal, ali o cara do papel ele teve um respiro, ele estava recebendo um rendimento maior
ele estava se sentindo menos desesperado, menos triste do que o cara do tijolo. E aí, esse ano, o cara do tijolo voltou a ganhar ânimo aí para discutir nos grupos de WhatsApp e dizer que tijolo é melhor, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, porque até o ano passado a gente ficava quieto apanhando, né? A gente, eu digo assim, o cara do tijolo ficava quieto apanhando, porque, né, contra fatos não há argumentos, por mais que tu acredite, tu espera que o fato confirme o teu argumento para daí tu poder falar, senão a turma te arrebenta com 300 mil exemplos que provam o contrário daquilo que tu está dizendo. Então, para convicção do investidor, o fundo de tijolo se mostrou um alívio muito maior nesse ano, mas todos eles subiram bem. E hoje a gente tem ainda tijolo descontado, ainda papel descontado. Todos menos descontados do que a gente tinha no início do ano, mas ainda assim eu entendo que a maioria deles ainda tem algum desconto. Então, eu vejo um comportamento parecido deles no que aconteceu esse ano, né? No sentido de, cara, cair até abril, depois dar uma porrada e agora ficar naquele meio de lado, assim, vivendo de rendimento, né? Não mais de valorização de cota. Isso meio que aconteceu com as duas classes. Mas o tijoleiro respira muito mais aliviado esse ano. Porque o cara do papel já estava confiante desde o início, né? O cara do tijolo estava quase perdendo as esperanças, já estava quase largando a mão. Eu acho que momentos de juros altos deve ser o terror dos assessores de investimento, né? Porque deve ter cliente ligando para ele, reclamando de ação em fundo imobiliário, não deve ser brincadeira. Mas verdade, né? Mas aí é que entra, né? Uma carteira diversificada, assim,